A Freira é o novo filme dentro do universo de Invocação do Mal. Ele é um spin-off do segundo filme, que é onde aparece pela primeira vez essa personagem, que na verdade é o demônio Valak. Enfim, Invocação do Mal já rendeu 2 spin-offs antes de A Freira. Teve o Annabelle 1 e Annabelle 2. A Annabelle 2 tem crítica, inclusive, aqui no canal. E A Freira é uma tentativa um pouquinho mais ambiciosa, digamos assim, porque foi uma personagem muito icônica no segundo Invocação do Mal, fez muito sucesso, assustou muita gente, e é óbvio que não iam deixar de contar essa história, né? Com o sucesso financeiro de todos esses filmes aí, não ia deixar de existir esse filme. A história, uma tentativa é sobre uma noviça que vai junto com um padre lá no meio da Romênia para investigar o caso misterioso do suicídio de uma freira. É basicamente isso. Bora lá, assim, Invocação do Mal 1 e 2 são bacanas. O primeiro Invocação do Mal não acho tudo isso que algumas pessoas acham, mas acho um filme coerente, competente, bem feito, com bons personagens. O James Wan entende como criar atmosfera, entende como surpreender a gente, não dá sustos tão banais, prefere criar a sugestão e o terror psicológico. Tá longe de ser original, tá longe de ser inovador, tá longe de ser tão criativo assim, mas é eficiente e funcional. O segundo Invocação do Mal, que foi lançado em 2016, também foi dirigido pelo James Wan, e pra mim foi um pouquinho melhor do que o primeiro, principalmente do ponto de vista de fotografia, de câmera. É um filme muito criativo, muito bem feito, embora também não tenha nada de original, e também acabe mostrando muito mais do que deveria em alguns momentos. Já Annabelle 1 e 2 são filmes muito fracos, especialmente o primeiro, é muito ruim. E A Freira, onde é que se encaixa no meio disso? O filme é uma merda. É exatamente o típico filme de terror que faz com que boa parte das pessoas ache que terror só tem susto, fantasma, rádio ligando durante a noite, personagens andando com um lampiãozinho no meio da rua, falando hello, 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 como se o capiroto fosse responder, e principalmente que só sabem dar sustos aumentando o acorde da trilha sonora. Eu já disse que não me incomoda o fato do Invocação do Mal 1 e 2 não terem nada de original, nada de novo. É um exercício de terror de casa assombrada, de lugar assombrado, de igreja assombrada, de abadia assombrada, de cemitério assombrado. Agora faça direito, não fique me dando sustinho do tipo, a câmera tá aqui, vem pra cá, aí quando volta tem alguma coisa atrás de mim. Quantas milhões de vezes eu não já vi isso antes, pelo amor de Deus. Além de não dar medo, além de não saber trabalhar a sugestão, é óbvio e é encenado demais, é muito encenado. Terror tem que ser uma coisa que seja minimamente natural, que ou seja exagerado demais, que você também compre o exagero, ou seja natural, eu acredito que aqueles personagens fariam aquele movimento naquela hora. Aqui não, aqui um personagem olha para uma sombra, a sombra sai andando e ele sai acompanhando a sombra. Andando, a sombra chega no espelho, daí o capiroto aparece atrás da pessoa, dá o susto. Isso não dá medo, isso não dá medo, 1000 vezes isso não dá medo, eu me irrito com isso. O medo real é o medo do desconhecido, é o medo do que a gente não consegue entender, é o que a gente não consegue controlar. Os melhores e mais assustadores filmes de terror sabem muito bem disso. Agora, nesse caso, esse filme já tem um problema de projeto, né? Porque a freira em si não tem nada desconhecido nela. A gente passou a Invocação do Mal 2 vendo ela o tempo inteiro. Então, qual é o mistério em ver a freira aqui? E nesse sentido, e agora falando diretamente do roteiro, dos aspectos técnicos do roteiro da freira, o filme é uma catástrofe. Ele é uma sucessão inacabável de cenas assustadoras que não conseguem excitar nenhum sentimento além de tédio. Até a metade o filme é bem sem graça, bem morno, mas é da metade pro fim que ele começa a ficar extraordinariamente cansativo. Não tem pausas dramáticas, não tem desenvolvimento de personagem, não tem cena de transição, as cenas simplesmente ficam banais. Quando você repete a mesma coisa, o mesmo movimento várias vezes, aquilo ali perde a atenção, e é exatamente o que acontece aqui. A fotografia é excessivamente escura, tudo bem que isso funciona para criar atenção, o terror usa fotografia escura mesmo, mas como aqui é o tempo inteiro, a gente começa a ficar cansado, a gente começa a não querer mais ver o que está na tela. Não tem um mísero susto que funcione, porque todos eles, sem exceção, você consegue prever a 100 km de distância. Se o roteiro não consegue desenvolver a própria narrativa, o próprio desenvolvimento, desenrolar da história, que cá entre nós é uma história completamente desinteressante, os plot twists são chatos, eu não tô nem aí pra ninguém aqui, é óbvio que ele não vai conseguir desenvolver os próprios personagens. E aí é onde tá um dos poucos pontos positivos do filme. A Thaisa Farmiga, que é a irmã da Vera Farmiga, ela não só é igualzinha à irmã, como é boa, ela funciona. Agora o roteiro não sabe o que fazer com ela. No início ele pinta
ela como se fosse uma personagem à frente do seu tempo, que ensina as crianças coisas sobre dinossauro, não sei o que. E daí, no momento seguinte, ele já esquece isso e ela é só uma menina frágil, ali recebendo informação o tempo inteiro. Mesma coisa com o personagem do padre, que é interpretado pelo Demian Bichir, que tá tão sensacional nos Os Odiados, e aqui ele tá completamente apático. Ele é literalmente qualquer coisa, não tô nem aí pro personagem dele. Querem até pintar um arco, pintar uma profundidade, porque ele o tempo inteiro vê uma criança que ele tentou exorcizar e na verdade acabou morrendo. Só que essa criança faz coisas ridículas. Toda vez que o fantasma, visão, foda-se, desse menino aparece, ele tem que fazer 3 coisas. Ou chamar Father, 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 ou fazer ou cuspir uma cobra pela boca. Agora, o personagem do Jonah Bloquet, assim... Tudo bem, as piadas dele são muito quinta série, mas era uma das poucas coisas que estavam me deixando acordado nesse filme. A direção de arte não é ruim, os efeitos em si também não são ruins, embora sejam completamente mal colocados e equivocados e desnecessários, mas pra mim o ponto mais baixo da parte técnica é disparada a trilha sonora. A trilha sonora é horrorosa, é trilha sonora de YouTube de cena de terror. Precisa mais do que pra me deixar com medo, por favor. Tudo isso é meio deprimente até de ter que falar, porque o diretor é o Corin Hard, que fez o bem interessante A Maldição da Floresta, que é um filme bem pequenininho, de baixo orçamento, mas é um filme de horror, assim, que tem um trabalho de efeitos práticos e um trabalho metafórico, simbólico, bem legal. Não é um grande filme, mas eu achei interessante, eu não sei se está disponível ainda na Netflix. Se tiver, assistam, porque, embora, claro, não vai agradar tanta gente assim, sem dúvida é muito melhor do que esse daqui. Então você aí que odiou A Bruxa, Correntes do Mal, Mãe, O Sacrifício do Servo Sagrado, Hereditário, vá assistir A Freira, que muito provavelmente você vai gostar. E por essas e outras, a minha nota para A Freira vai ser um 4. E é isso, descendente de cinéfilos e descendente de não cinéfilos também. Se você realmente curtiu o vídeo, eu vou pedir para você não se esquecer, você que está assistindo o vídeo agora, de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações, porque é sempre bom para você receber notificações quando eu postar vídeos novos. É isso, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.